Saudações, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Expansão. Nesta edição temos como convidado o Dr. António Catana, CEO da Standard Gestão de Ativos. Aqui estão os meus cumprimentos e desde já agradeço pela disponibilidade. Muito bem, eu é que agradeço porque estamos quase a completar um ano. A Standard Gestão de Ativos iniciou a atividade em 13 de setembro de 2023 e, portanto, nada melhor do que estarmos próximo desta data tão importante para nós e termos esta oportunidade de, obviamente, podermos dar aqui algumas opiniões. Muito bem, Dr. António Catana tem 34 anos de experiência em mercados financeiros, dividido entre o setor bancário e o mercado de capitais em Portugal, Angola, Brasil, Espanha, Itália e Grécia, tendo desempenhado cargos de gestão relevantes a nível da banca e sociedades de gestão de ativos. Agora foi convidado para ser o CEO da Standard Gestão de Ativos. Foi um prazer enorme. Em 2021, o grupo Standard Bank convidou-me para este projeto e desde abril de 2021, primeiro como consultor do grupo para o mercado de capitais em Angola e desde 13 de setembro de 2023 como CEO da Standard Gestão de Ativos. Muito bem. A Standard Gestão de Ativos é a mais nova sociedade, não é? Gestora de organismos de investimentos coletivos, os tais OICs. Não é? Agora no mercado, praticamente há um ano no mercado, o que é que trazem de novo para esse mercado de capitais? Muito bem, o grupo Standard Bank tem claramente como estratégia em África, nesta área da gestão de ativos, ser um player fundamental e importante. E, obviamente, viu a Angola como uma grande oportunidade. Foi possível avançar com este projeto porque se reuniram três condições que para nós são fundamentais. Quais são? Basicamente é termos um acionista claramente empenhado, não é? Com capital e claramente com experiência, não é? Porque o grupo tem uma grande experiência em África, é líder em mercados como a Nigéria e o Ghana e, portanto, há aqui uma experiência que pode ser trazida para Angola. O segundo ponto que para nós era fundamental era ter capacidade para reunir a melhor equipa, os melhores especialistas, porque o segredo deste negócio e do sucesso deste negócio é claramente construir a melhor equipa. E isso foi possível. E o terceiro componente, e para mim fundamental também, nesta era onde estamos, é a parte dos sistemas. Tínhamos que ter capacidade para juntar a marca, à equipa, aos melhores sistemas que possam propiciar aos nossos clientes e investidores a melhor experiência possível. Há dificuldade de encontrar quadros angolanos para criar uma equipa que saiba jogar no setor dos OICs? Não, de todo. Foi claramente, o processo foi longo em termos da seleção, mas conseguimos encontrar claramente especialistas que me dão garantias de termos claramente uma equipa de gestão ao melhor nível, mesmo comparando com mercados internacionais. Foi perfeitamente possível encontrar talento em Angola que nos permitiu, nas várias vertentes, desde a área do mercado, a área de desenvolvimento do negócio, a área de compliance, a gestão financeira, a parte de operações, com a experiência que já existe no mercado, foi perfeitamente possível reunir esta equipa de especialistas. E estou muito feliz por isso. E sendo gestora de fundos de investimento, o que é que tem, de facto, a nível da indústria de OICs? Muito bem, eu se calhar, se não se importava, falaria aqui um bocadinho do que é que nós trazemos de novo ao mercado, não é? Porque nós não iríamos ser mais um player. Tínhamos que ser o player que vai trazer a mudança. O mercado em Angola, em termos do que é o mercado de fundos de investimento imobiliário, tem uma visibilidade muito reduzida, uma dimensão muito pequena. E havia que fazer qualquer coisa de diferente. E o que é que nós trouxemos de diferente? Para nós foi claramente pôr o cliente no meio da equação. Ou seja, estruturar a oferta, estruturar o nosso negócio, pensando claramente em satisfazer o cliente e oferecer-lhe uma experiência diferente do que estava a ter até agora. E então, o que é que nós começamos por fazer? Primeiro, investimos claramente em ter uma solução 100% digital. Ou seja, o investidor, através da nossa app ou do nosso portal do cliente,
pode perfeitamente, na sua comodidade de estar em casa, onde ele quiser, pode subscrever e resgatar e saber informações sobre os nossos fundos. Parece-nos a nós isto é decisivo e é uma grande inovação no mercado. Mas, em termos de comercialização, não foi só aqui. Porquê? Claramente, nós, o que é que fizemos? Trouxemos mais parceiros. Ou seja, nós somos uma entidade comercializadora, além, obviamente, do Standard Bank Angola, que também é comercializador, mas, além disso, fomos fora do grupo. Fomos buscar brokers, fomos buscar distribuidoras que nos podem trazer outros clientes, que nos podem dar um acesso global ao mercado. E aqui, claramente, é uma nova etapa que estamos a dar ao mercado. Ou seja, mostrar que é possível, no fundo, ter um grupo forte, mas poder partilhar isto com o mercado, ter vários parceiros no mercado. Até porque agora o mercado exige, não é? E também tem essa necessidade de distribuidoras, corretoras. Sem dúvida, ou seja, este novo modelo traz esta oportunidade. Ou seja, temos players especializados que claramente vão buscar determinado tipo de clientes e têm que os servir. E não há dúvida que têm que ter os melhores produtos. E nós estamos a contribuir para isso. Outra questão que nos parece também importante ao nível da nossa diferença, da nossa inovação, é um cliente da Standard Gestão de Ativos pode ser cliente, não precisa de mudar de domicílio bancário, ou seja, não precisa de mudar de banco. Qualquer que seja o banco em que esteja, pode perfeitamente lá permanecer e ser cliente da Standard Gestão de Ativos. Para nós, isto é claramente um fator de comodidade, de dar acesso a muito mais angolanos ao mercado. Isto porque os bancos anteriormente, não é? Associados a uma SEGOIC, eram obrigados os clientes a abrirem contas em determinados bancos, não é? Que têm essa ligação. Vamos a ver, eu diria que não havia uma obrigação, mas era mais ou menos inerente, ou seja, não havia capacidade para fazer diferente. E por isso é que nós, como tivemos este período todo para preparar, preparamos uma solução que permitisse chegar a todo o mercado, independentemente da distribuidora, da corretora, do banco. Ou seja, é possível fazer assim, mas para isso tem que se tomar as medidas lá atrás. Tem que se claramente criar uma estrutura que permita, quer em termos de sistemas, quer obviamente em termos de capacidade de distribuição, poder gerir toda esta situação. E nós fizemos esse trabalho com tempo e tranquilidade. E o que é que temos em termos de fundos sob gestão? Muito bem. Eu diria que, em termos do que são os nossos fundos, nós começamos pelo fundo rendimento, um fundo fechado que iniciamos em março de 2024. E este fundo fechado claramente trouxe aqui, foi o nosso primeiro fundo. Era um fundo basicamente que tinha uma oferta muito concreta de tirar partido das oportunidades do mercado de obrigações a 3 anos em Angola. E uma coisa boa que tivemos foi uma grande confiança por parte dos investidores, principalmente dos investidores institucionais. Os investidores institucionais viram na nossa equipa e na nossa forma de atuar aqui uma grande capacidade para fazer diferente, para extrair o máximo de oportunidades de mercado. Mas é verdade que também percebemos que o fundo fechado era algo limitado, não nos permitia, no fundo, dar uma liberdade de atuação para os clientes fazerem uma gestão mais adequada das suas necessidades. Quer ao nível da subscrição, quer ao nível do reforço, quer inclusive ao nível do resgate. O fundo fechado não permite resgates. Ora, e então o que nós fizemos agora em junho, 14 de junho, foi lançar os nossos fundos abertos, um fundo de obrigações que, obviamente, pretende tirar partido das oportunidades que surjam para a poupança a mais médio prazo, e um fundo de tesouraria que permite e que tem como objetivo dar rentabilidade à liquidez. Ou seja, como é que funciona essa questão do fundo de tesouraria? Parece ser algo novo. O fundo de tesouraria é totalmente inovador no nosso mercado. É um fundo que eu diria que é, neste momento, a nossa coqueluche. Porquê? Porque permite entrar, neste momento, num capítulo novo em termos do que é uma solução que permite a liquidez quase imediata. Este fundo proporciona aos seus investidores a possibilidade de resgatarem e terem acesso ao seu dinheiro em 2 dias, o que é excelente. E, por outro lado, porque nós fazemos uma gestão muito dinâmica e muito ativa da carteira do fundo, conseguimos oferecer uma rentabilidade claramente superior, inclusive aos depósitos de curto prazo. Ou seja, estamos a conseguir fazer algo que é oferecer liquidez, mas claramente remunerada. Já vamos chegar nessa questão da questão da liquidez, mas eu gostaria de saber quais são as taxas médias, em termos médios de rentabilidade
destes fundos? Muito bem, eu teria todo o interesse em divulgá-las, mas nós temos claramente que seguir as regras do regulador. E o que acontece é que apenas após 6 meses de o fundo estar em atividade é que podemos divulgar as taxas. De qualquer forma, o que eu posso dizer relativamente a estes 3 fundos é que as rentabilidades estão claramente acima das expectativas dos nossos investidores, estamos claramente a bater objetivos e também estamos a destacar-nos com um grande diferencial face aos produtos da concorrência. E, portanto, estamos muito satisfeitos, os nossos clientes claramente muito satisfeitos com a rentabilidade e logo que, e isto é uma garantia que eu dou, logo que seja possível publicar rentabilidades, passaremos a publicá-las regularmente, sempre para o mercado ter a maior, no fundo, visibilidade e transparência. Obviamente que o Expansão vai estar atento a essas questões. Falou aqui em questão de confiança. Olhando para as contas da Bodiva, a Standard Gestão de Ativos tem apenas 1,74% da cota de mercado, teve, nesse caso, no primeiro semestre, não é? Este número, a vós não preocupa? É um número aceitável pelo tempo que tem no mercado? Como é que olha para esse número a nível de mercado? Muito bem. 1,74% da cota. Vamos lá ver. Para nós, relativamente à questão da cota, não nos interessa. Porquê? Porque o nosso caminho é muito simples. Nós, neste momento, temos sob gestão 14,45 mil milhões de coisas. E é um valor que nos orgulha neste momento e temos claramente como objetivo multiplicá-lo por 2 até ao final do ano. E portanto, nós havemos de conquistar o nosso espaço. A nossa cota em termos de mercado global de OICs, que inclui também os fundos imobiliários, é uma cota na ordem, como referiu, inferior a 2%. Mas se olharmos, por exemplo, para a nossa cota no mercado dos fundos apenas mobiliários, que é onde nós estamos inseridos, a nossa cota já anda em redor dos 10%. E, portanto, nós não estamos aqui para conquistar cota. Nós estamos aqui para, no fundo, fazer crescer os nossos fundos para os nossos clientes. E, portanto, o que nós queremos é, em termos absolutos, contribuir não para tirar cota de mercado aos outros, mas para ajudar o mercado a crescer. Porque nós achamos que o valor que atualmente existe sob gestão de fundos imobiliários em Angola, cerca de 130 mil milhões de kwanzas, é muito abaixo daquilo que o mercado tem potencial de fazer. E nós queremos ajudar a multiplicar o mercado por 3, por 4, por 5. Achamos perfeitamente possível fazer isso a 3, 4 anos e nessa altura aí sim já queremos ser líderes de mercado incontestado nos fundos imobiliários. Muito bem. Os fundos de investimento são, por excelência, um mecanismo de democratização do investimento, né? Já com essa questão das parcelas, os dados de investimentos, o investidor pode olhar, nesse caso, para um fundo de investimento como alternativa ao financiamento de mercado? Vamos lá ver. Nós o que estamos aqui a falar agora é na parte do investimento, certo? Exatamente. Portanto, ou seja, um cliente, quando subscreve um fundo de investimento da Standard Gestão de Ativos, ele tem certeza que o seu dinheiro vai ser bem investido em mercado. O que é que nós temos aqui como prioridade máxima? É, com a capacidade que temos instalada, da equipa que foi contratada, nós, através de uma monitorização constante que vamos fazendo das oportunidades de mercado, quer seja um fundo de curto prazo, quer seja um fundo de médio prazo, estamos diariamente, a todo o momento, a acompanhar não só o que está nos ecrãs da Bodiva, mas todas as oportunidades que vão surgindo à volta. E o objetivo é, tempestivamente, capturar essas oportunidades e pôr ao benefício dos nossos investidores. Por isso é que eu comecei por referir, para nós tinha sido um grande ânimo termos uma grande componente de clientes institucionais. A partir dos clientes institucionais são aqueles que têm mais acesso ao mercado. E eles, ao delegarem e terem esta confiança na Standard Gestão de Ativos, basicamente o que eles estão a dizer e a transmitir é que confiam na nossa capacidade para podermos extrair do mercado o melhor para eles. E como é que nós fazemos isso? Claramente é, como lhe referi, na tal gestão ativa das carteiras. Eu, por acaso, há um número que eu gostava de partilhar, que eu acho que é muito relevante, porque nós acompanhamos isso e porque nos preocupamos claramente também com a dinamização do mercado.
nós temos sob gestão, como lhe referi, 14,45 mil milhões de kwanzas. Mas é um facto que desde que iniciamos a nossa atividade, para demonstrar o que é gerir uma carteira de forma ativa e que não tem paralelo no mercado, nós já negociamos, em termos dos mercados Bodiva, mais de 55 mil milhões de kwanzas. Mais do que 3 vezes o valor do fundo foi investido através no mercado de Bodiva. Só para percebermos o que é que nós trazemos de diferente. Mas aí tem uma pergunta, afinal, como é que se ganha dinheiro por via dos fundos de investimento? É exatamente isto que eu acabei de referir. Ou seja, é por uma gestão ativa e muito atenta das oportunidades que existem. E as oportunidades existem como? Porque o dinheiro vai-nos entrando através das subscrições, vamos gerindo os resgates, mas depois o que é que acontece? Todos os dias nós fazemos, de acordo com o objetivo de cada fundo, um scan do que existe disponível em mercado. E é com base nisso que a nossa equipa está sempre constantemente em mercado. Para poder, imagina, um fundo de curto prazo, aplica a curto prazo, vê as melhores oportunidades. A 1, 2, 3, 4 dias. Se estamos a falar de um fundo de médio prazo, estamos a analisar a curva toda e tentarmos perceber como é que de uma forma dinâmica nós conseguimos construir uma carteira, pôr ordens de venda, pôr ordens de compra, portanto, gerir ativamente o património. É isso que fazia falta em Angola. Até agora, as únicas entidades que faziam esta gestão dinâmica da carteira eram alguns bancos. Neste momento, a Standard Gestão de Ativos está lá todos os dias para tirar partido para as melhores oportunidades para os seus clientes. Mas isso também tem a ver com a questão da diversificação da própria carteira. O que é que tem a nível de carteira? É assim, atualmente, os ativos que nós temos em Angola, claramente disponíveis para investimento, e os nossos fundos, vamos lá ver, aquele fundo que eu lhe falei, o Fundo de Tesouraria, investe em ativos de curto prazo até 1 ano. Basicamente, investe em depósitos a prazo, investe em títulos do Tesouro de curto prazo, bilhetes do Tesouro ou obrigações do Tesouro com uma maturidade residual e também muito no mercado de repos. Somos um grande interveniente no mercado de repos para este nosso fundo de tesouraria. No fundo de obrigações, aí claramente estamos atentos a tudo o que surge de oportunidades no mercado de obrigações. Quer seja a dívida pública, quer sejam as obrigações corporativas. E neste momento, como sabe, a única que temos é a da ação naval. E claramente está no nosso radar de investimento. E sente que falta instrumentos financeiros para ter maior diversificação das carteiras? Sem dúvida, mas o que nós dizemos é que neste momento com o que temos em mercado, mesmo tendo apenas um mercado constituído por dívida pública essencialmente, uma obrigação corporate e 2 ações, nós achamos que neste momento já é possível todos os dias tirar dinheiro do mercado para os nossos clientes. E, claro, à medida que o mercado se for desenvolvendo, e nós achamos que há claramente boas chances de o mercado se poder desenvolver, quer no mercado corporate, quer no mercado de ações, nos próximos tempos. Mas, essencialmente, se olharmos para os dados da Bodiva, agora, quase cerca de 97% das negociações são títulos de dívida pública. Isso. Mas repare, mas isso aí não é problema, a dívida pública ter tanto impacto. Angola tem que ter noção que o mercado de dívida pública e o mercado de repos que nós temos em Angola é um dos melhores do mundo. E, portanto, o facto de ter uma dimensão enorme é ótimo. O que necessitamos é que haja mais ações, e sabemos, não é? E sabemos, já vimos a intenção do Governo de avançar com a privatização parcial de algumas ótimas empresas e, portanto, vimos com muito bons olhos essa perspectiva e nós consideramos que neste momento estão reunidas condições para também começarmos a ter mais empresas que não seja o Estado na Bolsa, em termos de obrigações corporate, porque achamos que há uma oportunidade excelente neste momento em mercado para isso. Mas essa questão da exposição dos títulos de dívida pública não se deve também da dificuldade ou da necessidade de financiamento que o governo tem? Porque suponhamos que daqui em diante ou daqui a algum tempo o governo, o Estado tem a necessidade de menos financiamento a nível interno. Ali teremos menos disponibilidades de instrumentos de dívida pública. Não é? Ali, se calhar, teríamos necessidade de ter mais instrumentos, não é, para haver maior investimento nos casos dos investidores, não é? Estamos totalmente de acordo que o que eu estou a dizer é que atualmente nós temos um mercado basicamente de dívida pública. E nós, como estamos a olhar para o mercado, é a primeira fase. Nós achamos, mesmo tendo um mercado só de dívida pública, já se consegue tirar muito dinheiro e as nossas rentabilidades e os nossos fundos demonstram isso mesmo.
Nós temos tido uma política clara de comunicação desde a primeira hora. Nós temos relatórios dos nossos fundos mensais que partilhamos com os nossos investidores e eles sabem perfeitamente o que estamos a fazer e, no fundo, a rentabilidade que estamos a conseguir atingir para eles. É verdade que pensarmos no futuro, o mercado não pode estar dependente exclusivamente da dívida pública. E por isso é que eu lhe estava a dizer que isto é a segunda fase. E nós já cá estamos. Já cá estamos preparados para ajudar os nossos clientes nessa diversificação. Para nós, qualquer instrumento novo que apareça é excelente. Mas não vamos é dizer que atualmente aquilo que existe não é suficiente. Está a perceber? Porque se não fosse assim, não teríamos tido a coragem de avançar, mesmo num quadro de liquidez relativamente reduzida e de pouca diversificação, avançar com os nossos fundos abertos. Muito bem. Olhando agora noutra visão, eu iria perguntar até que ponto, né, voltando aqui a essa questão, é que os fundos, os OICs, podem apresentar-se como alternativa ao financiamento bancário? Vamos a ver, os OICs têm aí uma palavra a dizer, como sabe, há determinado tipo de fundos, fundos de venture capital, são claramente fundos, portanto os fundos de capital de risco, que podem oferecer uma oferta ou uma capacidade de financiamento a pequenos negócios, não é? Portanto, e nós achamos claramente que é aí o foco e o nosso objetivo. Mas o que nós também sabemos, e porque tivemos a trabalhar desde a primeira hora nesse projeto, que neste momento não estão reunidas totalmente as condições para se poder fazer aí um trabalho nessa área completamente funcional. E então o que é que nós estamos a perspectivar? É claramente com calma, como disse, estamos na nossa primeira fase, mas paulatinamente já estamos a trabalhar com parceiros para podermos depois aparecer em mercado também aí a poder ajudar e a contribuir para a dinamização da economia, oferecendo uma alternativa de financiamento aos próprios pequenos negócios. Agora, onde é que os fundos podem entrar nessa parte do financiamento? Se tivermos e começarmos a ter, e nós achamos que há condições para isso, começarmos a ter, por exemplo, ou empresas a virem financiar-se a mercado, empresas emitindo obrigações, não tenha qualquer dúvida que os fundos da Standard Gestão de Ativos estarão na primeira linha para subscrever essas obrigações de bom risco. E é aí que podemos claramente contribuir e de que maneira para... no fundo, é o investidor que falta ao mercado. São os fundos de investimento. Quanto mais captarem, mais capacidade depois há de mobilizar para o mercado estas empresas que eu não tenho dúvidas que neste momento têm uma oportunidade. E deixe-me explicar-lhe a oportunidade. O Estado tem estado a fazer uma gestão muito criteriosa das taxas que quer oferecer ao mercado. Não tem capacidade, em termos de sustentabilidade, para oferecer as taxas que o mercado ambicionaria. Então, neste momento, a dívida pública oferece umas taxas de retorno relativamente baixas. Podemos referir isto em mercado primário. Então, o que é que poderemos ter aqui? É uma oportunidade excelente para as empresas poderem emitir a taxas que, de outra forma, não teriam capacidade. Ou seja, vamos imaginar que o Estado estava a emitir a taxas de 24, 25. Diria claramente que era impossível haver uma empresa que se sentisse tentada a emitir obrigações 3, 4 ou 5 anos a 27% ou 28%. Quando o mercado, neste momento, tem como alternativas a dívida pública entre os 15%, 16%, 17%, há espaço para termos obrigações de bom risco, de nível corporate, se calhar abaixo dos 20%. E eu acho que isto é uma excelente oportunidade para as empresas neste momento. E porquê é que acha, a seu entender, porquê é que não há novos instrumentos ou novas empresas a aparecerem? Ou seja, claramente, Para... repara, não é fácil, é um processo longo, estas operações demoram tempo a serem montadas e não tenho qualquer dúvida que também esta oportunidade está a acontecer agora. Ou seja, o mercado é muito rápido, não é? Esta dinâmica que estamos a ver é de abril para cá. Portanto, ainda decorreram 3 meses. E eu acho que até o final do ano, se o Estado mantiver esta política de só emitir a taxas relativamente baixas, não tenho qualquer dúvida que é perfeitamente possível que as sociedades distribuidoras tragam empresas, e têm que ser empresas de bom risco, porque nós em Angola temos empresas de bom risco que possam convencer depois os investidores a subscrever.
Um dos grandes desafios tem sido a questão para o aumento da liquidez e a profundidade do mercado e a atração dos investidores, tanto particulares quanto coletivos. Para a Bolsa tem sido essa questão da liquidez, não é? E como é que a Standard Gestão de Ativos pode contribuir, esteve aqui a falar da questão da liquidez, para um mercado mais profundo, não é? Em termos de liquidez, um mercado mais profundo e líquido, podemos assim dizer. Ouça, como disse, nós estamos a fazer a nossa conta à parte. Nós já intervimos em negócios na Bodiva de 55 mil milhões. Ou seja, em 5 meses. Está a ver? Ou seja, quanto mais ativos tivermos sob gestão, nós temos aqui um efeito multiplicador. E, portanto, os fundos de investimento, quanto mais peso tiverem, e os fundos da Standard Gestão de Ativos têm um perfil de gestão ativa, estes claramente podem ajudar a multiplicar o mercado. Ou seja, se nós não existíssemos, estes 55 mil milhões não tinham acontecido. E, portanto, como é que nós podemos dar mais profundidade? É captando mais dinheiro dos investidores e aplicando, como temos estado a aplicar, nas oportunidades do mercado. É isso que faz sentido. Essa questão da liquidez está em todos os lados, em todos os mercados, essa falta de liquidez. Um estudo, por exemplo, da SEMSE, lançado no princípio do ano, apresentado no princípio do ano, apontava que a falta de liquidez é dos principais riscos que temos a nível da nossa economia. E dizia que a nível de 2024 teríamos esse problema de liquidez. Muito bem. Então, o que é que nós achamos como empresa, como equipa, como sociedade? Que é verdade que a liquidez em Angola, mesmo no mercado de dívida pública, é relativamente reduzida quando comparado com outros mercados. É um facto. Mas esta falta de liquidez para nós não é problema. Porquê? Porque se nós tivermos uma atividade de persistência, de procura sempre de soluções, nem sempre as oportunidades estão todas nos ecrãs. Ou seja, tem que haver um trabalho de base, de persistência, de monitorização, para permitir que esta falta de liquidez não seja obstáculo. Repare, se nós tivéssemos uma visão que esta falta de liquidez era factual, que era impeditiva, nós não tínhamos avançado com os fundos abertos. Está a ver? Nós, neste momento, temos fundos abertos em mercado que todos os dias precisam de comprar e vender ativos. E estamos a fazê-lo isso com toda a normalidade. E como é que estão em termos de procura? Há muita procura? Como disse, nós começamos agora em junho. O que eu lhe posso dizer é que para nós tem sido muito entusiasmante esta jornada. Porque no nosso primeiro fundo, o Fundo de Rendimento, tivemos 125 subscritores. E em menos, ou diria, em menos de 2 meses, neste momento, pensando nestes fundos abertos, já conseguimos multiplicar este valor por 4. E isto é uma coisa fantástica. Estamos todos os dias a ter novos subscritores, novos aderentes, que vêm nas nossas soluções como claramente algo diferente. E eu vou-lhe explicar. Repare, os fundos que existiam até agora não tinham esta opção de todos os dias estarem disponíveis. Quando você tem fundos fechados, estes fundos estão a decorrer num período. Há ali um início e depois há um fim. E entre um fundo e outro fechado, a sociedade não tem nada para oferecer aos clientes. E o que nós fizemos foi avançar com 2 fundos, que é o início de uma família de fundos, que permita o quê ao investidor? Dizer assim, olha, eu hoje tenho esta disponibilidade. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir? Vou aportando num fundo de tesouraria, vou aportando num fundo de obrigações, e o nosso objetivo é continuar isto. Continuar esta família. E o próximo fundo seguramente vai aparecer. E havemos de ter mais um fundo aberto que, por exemplo, que invista com um bocadinho mais de risco, que invista se calhar já em ações, está a ver? E eu iria perguntar isto a seguir, porque isso depende muito do perfil também do próprio investidor. Qual é o perfil do investidor que normalmente investe nestes tipos de fundos? Vamos lá ver uma coisa. O importante é, ao contrário, ou seja, nós quando avançamos com um fundo, definimos claramente o perfil daquele fundo e o perfil de investimento. E, portanto, o investidor, face às várias opções, escolhe aquela que melhor se adapta ao seu perfil. Nós, por exemplo, temos o nosso perfil de risco. Os clientes, quando entram para a Standard Gestão de Ativos, em termos do seu registro, eles preenchem o seu perfil de risco e conseguimos perfeitamente saber os clientes que são conservadores, moderados ou os clientes que são agressivos, não é? E, portanto, deste ponto de vista, conseguimos claramente identificar como é que nós vamos satisfazer estes nossos clientes, estes nossos subscritores. E, portanto, eu diria que é ao contrário, ou seja,
cada cliente tem o seu perfil, de acordo com as suas necessidades. E nós temos um mapeamento disto e construímos a nossa oferta tentando chegar a estas necessidades. E, portanto, cada investidor é diferente. Cada investidor vai ter uma seleção de fundos diferente. Portanto, um cliente conservador, claramente, tem um perfil que vai, por exemplo, muito mais para um fundo fechado ou para um fundo de tesouraria. Um moderado vai mais para o fundo de obrigações. Um agressivo há de claramente querer o próximo fundo da gestão de ativos. Um fundo misto ou um fundo de ações. E havemos lá chegar. Temos a certeza. E em termos normalmente temos mais investidores institucionais É assim, ou pessoas singulares também que repare, preferem. nós, e isto é para nós um ponto de honra, nós queremos mudar o mercado em Angola. Isto significa que nós temos uma visão global. Nós não temos um tipo de investidor. Mas nesse caso em concreto, a grande parte dos investidores são institucionais ou são pessoas. Neste momento, em termos de número de clientes, poderemos dizer que, em termos do número de contas, mais de 85% são clientes individuais. Mas também podemos dizer que 70% do montante é de clientes institucionais. Exatamente, é disso que Mas, claramente, vamos continuar a crescer. Não tenho qualquer dúvida que os clientes particulares vão cada vez ser mais importantes em termos do que é o peso na gestão de ativos, em termos do volume, e também as próprias empresas. Este fundo de tesouraria que nós temos é excelente alternativa para ajudar as empresas a gerir a sua tesouraria. Isso é característico do nosso mercado. A maior parte do volume que é transacionado a nível do mercado de capitais em si são clientes institucionais, não é? Isso é verdade, mas claramente temos muitos particulares que estão a aproveitar esta nossa plataforma, esta nossa forma de abordar o mercado, para conseguirem entrar no mercado de capitais. Nós queremos, e este é o principal objetivo que nós temos, nós queremos dar acesso às melhores oportunidades do mercado a todos os angolanos, independentemente do montante. Ou seja, por exemplo, só para dar uma ideia, o nosso montante mínimo de investimento, o montante mínimo inicial, no caso do tesouraria, são 250 mil kwanzas. No caso de obrigações, são 100 mil kwanzas. E depois os reforços podem ser o que o cliente quiser. Está a ver? Ou seja, nitidamente, nós não nos interessa, no fundo, estarmos apenas a olhar para os grandes clientes, para os médios clientes, para os pequenos. Não. Nós queremos olhar para todos. Mas digo-lhe que, em termos de satisfação pessoal, quanto mais clientes pequenos aderirem ao projeto da Standard Gestão de Ativos, significa que nós estamos certos na nossa missão de dar acesso a todos os angolanos às melhores oportunidades. Falar de oportunidades, tem aqui essa questão do cenário macroeconómico. Olhando para o cenário macroeconómico atual, com uma taxa de inflação que está em volta dos 31%, não é? E a Luanda, por exemplo, já passou os 42%. Tem essa dificuldade da escassez, né? Tem a escassez de divisas e associado a isso a altas taxas de juros. Não acredita que o cenário também contrai o investimento a nível do mercado e sobretudo do mercado de capitais? Não há qualquer dúvida que isso... vamos lá ver, que esse enquadramento que nós falamos, que acabou de falar, alta inflação, altas taxas de juro, é o tal que é impeditivo de oferta, por exemplo, das empresas. Mas o que eu lhe disse é que neste momento temos uma oportunidade aqui para as empresas aproveitarem esta decisão do Estado de não emitir a taxas tão altas para terem aqui uma grande oportunidade. Portanto, em termos de enquadramento, não estou a ver tão negativo, está a ver? Como se, no caso do Estado estar a emitir a taxas próximas da inflação, aí sim era completamente castrador de poder aparecer aqui uma oferta diversificada. Nas condições atuais, eu acho que é uma dificuldade, mas é claramente uma oportunidade para termos empresas a emitir. Quanto aos investidores, neste momento, neste quadro, há muita poupança em Angola que não está a ser bem remunerada. Nós não temos qualquer dúvida desta avaliação. Por isso, repare, o mercado em Angola vai evoluir de acordo com o crescimento que os fundos de investimento forem tendo. Porquê? Porque os fundos de investimento são o maior garante que conseguem dinamizar o mercado. Não temos qualquer dúvida disso. Mas nota-se que há pouco investimento estrangeiro, não é? Por que temos pouco investimento estrangeiro? É muito simples de explicar. É muito simples de explicar. Somos um mercado assim, então, somos um mercado atrativo. É assim, reparem, neste momento já temos algum investimento estrangeiro em Angola. Muito residual, muito pontual. E o que é que fez, no fundo, estes passos que estavam a ser dados
no fundo, terem ficado em suspenso. Basicamente, tivemos uma desvalorização muito grande da moeda. Não é possível captar interesse de investidores não residentes se nós não tivermos uma moeda nacional estabilizada. É fundamental. Além disso, como falamos e muito bem, o mercado, em termos nacionais, tem muito por onde evoluir. Há muita poupança que não está a ser devidamente aplicada no mercado. E por isso nós temos que crescer primeiro internamente para criar a tal liquidez que o não residente necessita. Ou seja, o não residente olha para o nosso mercado e vê com alguma desconfiança a moeda, porque ele tem que converter para aplicar e depois tem que, obviamente, voltar à sua moeda original. Se ele tem uma perspectiva não atrativa da moeda, ele não vai investir. E, em termos dos investimentos que neste momento estão disponíveis em mercado, como falamos, não tem uma liquidez suficiente para os investidores não residentes. Eles precisam de um volume muito maior. E, portanto, eu diria, vamos fazer as coisas com calma. Esta fase não é fácil para investidores não residentes. Há de ser. E estaremos cá para isso. Mas, neste momento, não é possível termos aqui um plano para trazer, nas atuais condições, e não residentes. Pontualmente, sim, existem oportunidades que eles podem tirar partido, já o fizeram. Nós próprios estamos a falar com alguns investidores não residentes, mas é como eu digo, não pode ser visto como algo que pode mudar totalmente o nosso mercado. Eles vão fazer, no fundo, alguns ensaios. Pontualmente vão entrar, mas enquanto não tivermos a estabilização da nossa moeda, não há como convencê-los de uma forma clara e objetiva a virem para Angola. E enquanto isto não melhorar, não teremos aqui investidores estrangeiros. Por exemplo, pode haver aqui alguma oportunidade, eu estou a ver na parte das ações, por exemplo. Porque aí, claramente, pode haver uma atratividade tal nas empresas que justifique mesmo correr algum risco cambial, está a ver? Ou seja, temos é que oferecer claramente algo diferente, algo excepcional. Por exemplo, neste momento, as taxas de juro que temos no mercado de obrigações são atrativas para os não residentes? Eu acho que não são. Umas ações que podem sair, podem vir a ser atrativas? Eu acho que podem. Portanto, não é de excluir que como disse, que os não residentes pontualmente olhem para alguma operação no nosso mercado e se sintam claramente motivados a vir. Eu acho que as condições estão criadas para isso. Só que o que eu disse é, no quadro atual, para investimento, por exemplo, em obrigações, não há motivação suficiente. E a nível das ações, temos apenas duas empresas cotadas. Certo. Temos duas empresas cotadas, com muito pouca liquidez, claramente inflacionados os preços, porque não há oferta. E, portanto, o que é que nós estamos a pensar para o futuro? Que, à medida que forem sendo admitidas várias empresas, e já temos vários anúncios de boas empresas, vai claramente trazer mais liquidez, mais empresas, e, portanto, se calhar daqui a 1 ano ou 2 anos já podemos ter um mercado de ações ativo. O mínimo que nós consideramos é ter entre 8 a 10 ações cotadas. Não nos parece nada impossível e pode acontecer ao longo do próximo ano e meio, 2 anos. Fala-se deste número, de ter no mínimo 5 a 8 empresas, porque nós não temos um índice, não é? Isso, mas o índice aqui não é relevante. O importante é claramente ter boas histórias para poderem ser vendidas, boas oportunidades, não só para os investidores nacionais, mas também para os próprios investidores internacionais. E, portanto, nós estamos com grandes expectativas positivas sobre estas operações que vão acontecer na Bodiva. Nomeadamente com a própria Bodiva. A própria Bodiva vai ser privatizada. Vai ser privatizada, exatamente. Mas um facto que preocupa, e pode não preocupar é a questão de ser apenas o Estado a dispersar o capital em bolsa. Não temos empresas privadas a dispersar o capital em bolsa. Repare, é assim, essa parte, isto é um caminho. Ou seja, nesta fase, claramente é ótimo e nós em Angola temos que deixar de olhar sempre para o aspecto negativo. Temos que olhar para a parte positiva. Ou seja, nós atualmente só temos duas ações. Perspectiva-se, com as operações do Estado, se calhar daqui a 1 ano estarmos com 6 cotadas. Excelente. Estamos a triplicar. Está a ver? E com isso vai ficar evidente para os privados, provavelmente também poderem vir à Bolsa vender as suas ações. Está a ver? Ou seja, eu acho que isto é tudo um processo e vai demorar o seu tempo, mas é fundamental o Estado continuar com este plano, porque depois vai trazer seguramente os privados também para o mercado de Bolsa. Mas a primeira fase é criar um lastro, criar uma experiência, criar um apetite,
criar histórias de sucesso. E nós, atualmente, as ações que temos cotadas já ajudaram nisso. Criaram histórias de sucesso. Sabemos claramente que há que ter muita atenção aos níveis de liquidez, aos níveis de valorização. Mas é um caminho que o mercado está a fazer. E, portanto, termos no próximo ano e meio mais 4 ou 5 empresas a virem ao mercado é excelente para o nosso mercado. Vai-nos permitir, pelo menos, ter a base de um mercado de ações. Coisa que atualmente não podemos, no fundo, dizer que temos, não é? Em 2022, na segunda metade, no segundo trimestre, foi lançado praticamente o mercado das repos, não é? E falou aqui da questão das repos e tem sido Um dos nossos focos. dos focos. Como é que olha para esta questão das repos? Porque ultimamente o mercado, a Bodiva em si, as negociações são essencialmente esses acordos de recompra. Isso. O que acontece? Esses acordos são estruturantes, daqui a alguns anos poderemos contar, ou é apenas um momento do mercado? O mercado tem sempre momentos, não é? Repare, nós começamos com a nossa Bodiva em 2014. E nessa altura, claramente, durante muito tempo, só se negociavam OTs indexadas. E toda a gente dizia, pá, quando desaparecerem as OTs indexadas, o mercado vai morrer, a Bodiva morre. Não. As OTs indexadas, o Estado deixou de emitir, deixaram de transacionar, e o que é que aconteceu? O mercado moveu-se das OTs indexadas para as OTs não reajustáveis, as OTs de taxa fixa, que são as que atualmente dominam o mercado. E, portanto, está aqui um exemplo de que o mercado vai se sempre adaptando. Entretanto, em boa hora, a Bodiva chamou para si, para o mercado de repos. O mercado de repos estar cotado em Bodiva ou em Bolsa não é normal. Isto é uma realidade angolana. Nos outros mercados isto não existe. Exatamente, é isso que eu iria perguntar. Pronto, não existe. Então por isso é que nós temos que valorizar as coisas boas de Angola. E esta é uma delas. Nós conseguimos pôr no mercado de Bolsa, o mercado de repos que permite o quê? Transparência, permite segurança. Ou seja, quem empresta no mercado de repos tem uma grande segurança. Porquê? Porque empresta dinheiro com um colateral. Está a ver? E, portanto, desse ponto de vista, é excelente. E permite, no fundo, a alguns bancos, a alguns investidores financiarem-se e outros remunerarem adequadamente a sua liquidez. E, portanto, eu diria que o mercado de repos foi a melhor das ideias. Se nós vamos continuar a ter um mercado de repos com tanto peso, eu espero bem que não porque admita que ele reduza, mas quer que as outras coisas... 50% das negociações são repos. Repare, o importante é a dimensão. O mercado neste momento está confortável com esse valor. Eu não vejo razão para esse valor diminuir. Mas se diminuir e for substituído por outras coisas que vão aparecendo, não tem problema. Isto tem a ver com o dinamismo do mercado. Agora, claramente, o mercado atualmente, onde é que ele tem as oportunidades? É no mercado de repos e no mercado de dívida pública. E é aí onde ele está. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Se houver mais emissões de ação na Angola, de outras empresas, de bancos, em termos das obrigações, o mercado vai se desviar para esses títulos. E, portanto, vai deixar de estar tão concentrado na dívida pública e no mercado de repos. E em termos de investimento dos próprios fundos, onde é que vocês investem? Portanto, isso aí já tinha referido que atualmente, claramente, em termos do que são o espectro dos fundos que nós temos dois fundos de obrigações, o fundo de rendimento e o fundo de obrigações. Se calhar eu faço a pergunta ao contrário. Diga. Tem o ativo, não é? E precisam rentabilizar esse ativo. Uhum. Onde é que aplicam esse valor? Repare, o fundo arranca hoje, começa e tem subscrições dos nossos clientes. No dia a seguir, aliás, antecipadamente, mas no dia em que entra o dinheiro, no dia a seguir, o nosso gestor de fundo está a fazer o quê? Está a olhar para o mercado e investe. Investe em repos, investe em títulos, investe em depósitos, de acordo com a política do fundo. Ou seja, claramente o fundo há de estar sempre investido. Esta tal gestão dinâmica é fundamental. Inclusive há alturas em que, por exemplo, o fundo de tesouraria há de ter uma parte à ordem. Porquê? Porque estamos à espera de um resgate. E como tal temos que ter a tal liquidez preparada para pagar o tal resgate a 2 dias. Está a ver? Ou seja, mas nós estamos sempre à procura da melhor oportunidade. E, portanto, o dinheiro está sempre investido no fundo. E portanto, quando se compra uma obrigação, eu estou a ganhar o juro da obrigação. Inclusive, quando a vendo e a compro, estou a fazer trading, estou a comprar e a vender, estou a fazer mais valias com a obrigação. Portanto, ter uma carteira permite o quê? Tirar partido do juro,
que está inerente à carteira e, além disso, aproveitar as oportunidades de trading para ir rodando a carteira e fazer mais valias. De uma forma geral, como avalia a indústria de OICs Como lhe disse, em Angola? é muito simples. Nós tínhamos olhado para a nossa indústria da OICs em Angola e nós fizemos uma retrospectiva do que tem sido a evolução e víamos uma indústria muito parada, uma indústria claramente, em termos de valores, muito estabilizada em cerca de 100 mil milhões e que estava a precisar de dinamismo. E nós queremos contribuir não só para com os nossos fundos, com a nossa inovação, trazer novos participantes como ao mercado, mas também ajudarmos os outros participantes em mercado a darem também outros passos. E nós já estamos a ver isso. Estamos a criar um maior dinamismo. E, portanto, eu diria que, em termos de avaliação, nós dizemos que o mercado de OICs, ou o mercado de fundos de investimento imobiliário, nitidamente está numa fase muito embrionária, com um peso muito pequeno no nosso mercado, tem uma grande capacidade de crescimento e a capacidade de crescimento dos fundos só depende, basicamente, da atitude das sociedades gestoras. Se as sociedades gestoras tiverem a ambição e a vontade de fazer pelos clientes aquilo que nós estamos a fazer, eu não tenho qualquer dúvida que vamos todos crescer. Não há sequer neste momento aqui competidores. Ninguém está a competir. A capacidade de crescimento é tão grande que o que temos que fazer é, juntos, ajudar o mercado a crescer, trazermos novos produtos para o mercado. Foi isso que nós fizemos. Estes nossos fundos abertos é uma novidade, não existia. Você, como investidor, não tinha uma alternativa de comprar um fundo de investimento. Hoje tem. Na app da Standard Gestão de Ativos, você entra lá e seleciona o que quer, seja no sábado, seja no domingo, seja às 3 da manhã. Já sabe que no dia útil a seguir, a Standard Gestão de Ativos vai tratar da sua subscrição. Mas enquanto gestores, quais são os constrangimentos que enfrentam a nível de mercado? Epá, nós é assim, nós estudamos tão bem isto, que percebemos que o nosso mercado tem constrangimentos, mas nós transformamos estes constrangimentos em oportunidades. Desde que nós façamos o nosso trabalho, desde que nós tenhamos sistemas, desde que nós tenhamos informação e capacidade de gestão, para nós não são constrangimentos. Claro que gostaríamos de ter um mercado com mais participantes, gostaríamos de ter um mercado com mais instrumentos, obviamente adorávamos ter mais obrigações que não sejam apenas das do Estado, mas não vimos esse constrangimento como uma limitação para não podermos progredir. Nós vamos conseguir, nesta primeira fase, e a nossa ambição, claramente multiplicar, por exemplo, o volume de subgestão em Angola, dos fundos imobiliários, ela pode multiplicar por 3 ou 4, mesmo sem aparecer novos instrumentos. Está a ver? Basta conquistar a confiança dos angolanos, que é claramente uma alternativa para eles aplicarem as suas poupanças. Este papel que os fundos têm que desempenhar. E o que é que espera daqui em diante, daqui para os próximos anos, a nível do mercado? É assim, como digo, é com grande entusiasmo que nós olhamos para Angola. Ou seja, nós temos todas as condições para termos um mercado muito ativo. Mais uma vez eu reforço, nós temos um dos melhores mercados de dívida pública do mundo. Temos um dos melhores mercados de repos do mundo, organizado em bolsa. Ninguém tem esta coisa tão organizada como nós. Seguramente temos expectativas que o mercado de ações possa, a 2, 3 anos, já ter alguma dimensão e também, em termos dos não residentes, começarem a olhar para as oportunidades do nosso mercado de ações, que é o principal foco dos principais fundos em termos internacionais. E aquilo que nos falta claramente, e que eu acho que neste momento estamos perante uma oportunidade que o Estado está a dar ao mercado, é as obrigações de empresas, de bancos, que podem perfeitamente aproveitar esta oportunidade para se financiarem a taxas muito, muito competitivas. Mas fala muito dessa oportunidade, mas isso não acontece. As empresas não olham para isto. Não depende só da gestão de ativos. Nós estamos a ver esta oportunidade, seguramente o mercado também há de começar a ver. Portanto, nós não temos medo nenhum de dizer onde é que estão as oportunidades. Agora, para as oportunidades acontecerem, não é só a gestão de ativos. Tem que haver claramente, por parte do mercado, uma mobilização. Agora, eu não tenho qualquer dúvida em dizer-lhe que, neste momento, as distribuidoras e as empresas têm aqui uma oportunidade que podem explorar. Podem contar com a gestão de ativos para bom risco terem subscritores. Muito bem. Para terminar, como é que olha para esse processo de transição ou da saída da banca do mercado de capitais? Aí há claramente, desde o início, um grande equívoco. A banca não saiu do mercado de capitais. O que aconteceu foi uma alteração do modelo, ou seja, a intermediação é que saiu da banca para entidades especializadas que surgiram. Isto em si significa o quê? Um maior dinamismo em mercado. Não seria possível para a Standard Gestão de Ativos estar atualmente a chegar a tantos investidores
se continuássemos no modelo anterior, que eram só os bancos a fazer a distribuição. A distribuição. Isso. E então o que é que aconteceu aos bancos? Os bancos saíram do mercado? Não, os bancos só saíram da intermediação. Exato. Os bancos continuam a ser os grandes investidores em bolsa e não há bolsa que não tenha por trás sempre a banca. E, portanto, como investidor, a banca vai continuar lá. Como intermediação, claramente, o que houve foi uma passagem desta atividade da banca para entidades especializadas. Em resumo, excelente alteração. Ou seja, permitiu trazer para o mercado entidades especializadas que neste momento estão claramente a pugnar para aumentar a liquidez do mercado. Portanto, é muito positiva a nossa avaliação da alteração do modelo. E como é que olha para o mercado, para a regulação do mercado, as leis que nós temos? Há alguns... O cenário em si, o ambiente macroeconómico. Repare, o maior desafio que nós temos no nosso mercado, claramente, é a inflação, que claramente não é boa para ninguém, não é? A inflação deteriora o poder de aquisição das pessoas, deteriora o valor dos bens e, portanto, o principal desafio que nós temos, o principal problema, é claramente a inflação e a desvalorização. São dois temas que temos que, no fundo, resolver para podermos ter uma economia mais forte, uma economia mais abrangente. Agora, eu, tirando isso, estou relativamente otimista. Não vejo... Não falou da questão da legislação. Relativamente à questão da legislação, aí o que eu acho é que a legislação que temos é um ótimo quadro de base. Precisamos de algumas alterações, de algumas adaptações, e isso está a ser feito. Ou seja, a própria CMC, neste momento, está em diálogo com o mercado para fazer algumas alterações a determinado tipo de legislação. E, portanto, eu sobre isso acho que estamos no bom caminho, está a ver? Ou seja, não é pela legislação que temos o mercado que temos. Está a ver? O principal constrangimento tem mais a ver com a parte macroeconómica. Mas o aspecto legislativo ou jurídico também influencia no ambiente e no ambiente de negócios, não é? Sem dúvida. E, como eu disse, há possibilidades de melhorar e está-se a trabalhar nisso. O regulador, por exemplo, a CMC, está atenta a isso e está a fazer alterações. E vai haver alterações, está a ver? Para, no fundo, tornar a legislação mais adaptada à realidade do mercado. Mas isso é normal em qualquer mercado. Portanto, dizermos que, neste momento, existe um problema de regulação em Angola ou que as leis estão a limitar em excesso o mercado, eu acho que é exagerado. Não corresponde à realidade. Acho que o quadro é... Estamos com todas as condições para podermos pôr o mercado a funcionar. E precisamos funcionar. Não, nós somos muito otimistas, desde o princípio. Muito bem. Muito obrigado, Dr. António Catano, pela sua disponibilidade. Foi um prazer. E, portanto, a única coisa que eu desejo é bons investimentos e não se esqueçam, Standard Gestão de Ativos, claramente viemos para mudar o mercado e vamos mudar o mercado. Com essas palavras, fechamos então esta grande entrevista e até à próxima edição.